rodada só para cada um atualizar aquilo que fez, que evoluiu desde o último encontro. E em seguida nós vamos conversar sobre o futuro. Então, vou pedir só nessa rodada, só para ser uma atualização mesmo, pode ser mais breve, que as discussões serão na outra rodada ainda. Beleza? Pode começar com você, Tamira? Pode sim. Gente, eu acho que eu nunca mais, só um parênteses, acho que eu nunca vou fazer essas videochamadas pelo celular, porque minha cara ficou umas 10 vezes mais feia aqui. Eu tava horrorizada com isso. Meu computador tá atualizando. Essa semana, na verdade, na outra semana, né? Eu comecei a atualizar o site, a mudar totalmente o site de cara nova. Acabei passando mal uns dias, fiquei uns dias bem de cama mesmo, sem conseguir comer, então acabou atrasando um pouquinho esse processo, mas recuperada já. E colocamos o site no ar. Ele não está ainda do jeitinho que a gente imaginou, mas assim, conseguimos reduzir bastante os textos. O Renato até comentou que está achando alguns ainda bem longuinhos, assim. Acho que especificamente aquele da Aliança, né, Renato, que eu estava revendo lá. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar. Aí, eu e a Dani, a gente teve um bate-papo essa semana. Como a Dani, ela estava por conta da loja dela, teve que fechar a loja e tudo mais, ela acabou não conseguindo reunir comigo tanto quanto a gente previa, porque a nossa ideia é colocar alguns elementos visuais lá, mas, assim, eu preciso um pouco dela como design para criar mesmo, assim, brincar um pouco com a logo e aí a gente colocar algumas coisinhas. Mas, no geral, é isso. Assim, o site está de cara nova. A gente criou a página do Alianças Covid lá também, que está funcionando. A Val mandou um textinho base, aí a gente foi mexendo, adaptando algumas coisinhas. Então, assim, no geral, é isso. Os links estão todos funcionando. Recebemos alguns contatos pelo site. E aí mandei aquele e-mailzinho padrão que eu tinha comentado com vocês, né? De estamos felizes com o seu contato. A gente tem utilizado a plataforma do iDeles para fazer o cadastro, então lembra de colocar a hashtag da Aliança Regenerativa para a gente poder conectar e mapear todo mundo. E é isso. Os próximos passos a gente fala na próxima, né, Marcos? Só Tá. uma dúvida. Os contatos foram em que sentido? O que a turma está contactando? Não tá. Umas pessoas mandam algumas coisas, tipo assim, uma citação, sabe? A outras mandam. Não tem um padrão, não, sabe? Mas, assim, todos que mandaram contato, eu respondi lá com o assunto do e-mail, né? Contato, Aliança Regenerativa. E aí, falando sobre, né? Que bom interesse, que bom você se manifestar. E aí falei também nesse e-mail, mandei também uma chamada para os encontros online de apresentação, que a gente já tem sempre as datas agendadas, né? Então falo com essas pessoas para elas virem para esses encontros, porque lá pode tirar dúvida, a pessoa pode entender, conhecer a gente um pouquinho mais, né? Perfeitamente, Tamira. Acho que é isso. Vamos lá, então. Renato, você pode prosseguir com as atualizações? Posso. Então, eu fiz essa campanha daí, ainda estou fazendo de adesão dos aliados, né, que seria chamar todas aquelas organizações que trabalharam em 2019 para eles formalizarem, falando, estamos dentro ou não, né, que fica aquele negócio meio dúbio e a gente fica até sem segurança para falar, tal organização é uma aliada na Aliança Regenerativa. E o resultado tem sido, até agora, um pouco baixo. Tem 8 aliados formalizados lá, sendo que a gente tem umas 27 organizações que atuaram ou estão lá nos grupos, né? Alguns feedbacks interessantes, assim, de organizações que a pessoa está consultando com a organização, com os outros membros, então me diz que não era algo muito firme, era algo mais pessoal da própria pessoa, né? O caso, por exemplo, da Janaína com o Instituto Regeneração Global, da própria Floriana com o resto do pessoal da Aliança Rio Doce,
embora todo o pessoal da Aliança Rio Doce estava bem dentro, né? Acho que eles estão avaliando assim, se eles têm perna e capacidade de dar uma mão aqui, sendo que eles já têm os problemas de lá, né? Então, tudo isso daí a gente está vivendo e eu tô falando para o pessoal que, olha, quando você adere, simplesmente você está falando que você concorda com um manifesto e que está junto de alguma maneira, mas não é nenhum compromisso assim de preciso trabalhar 10 horas por semana nisso ou tudo mais, né? Mas está nisso daí. Tenho feito esses encontros quinzenais, alguns encontros têm sido legais, vem gente interessante, querendo conhecer e tal. Eu acho que poderia vir mais gente, né? A divulgação é sempre meio em cima da hora e, né, a gente não tem algo de divulgação firme. Acho que, sobretudo, se a gente tivesse organizações de Brumadinho vindo nesses encontros, seria interessante, porque aí a gente tem um momento para tirar dúvida, para explicar com calma. Isso que eu ia perguntar, Renato, não apareceu de Brumadinho nenhuma? Quem que foi de Brumadinho? Eu não sei, lembra, Tamira, quem que apareceu da última vez? Então, no encontro, não, só o Roberto mesmo, né? Agora lá Roberto e a Paula foram. Agora pelo site teve o do jornal, que é o Reginaldo, se eu não me engano o nome dele. O Reinaldo. Reinaldo. Ele aderiu, ele não foi na reunião. Mas na reunião, olha, foi o pessoal de Ouro Preto, né? Isso. Tinha uma outra moça, é Paula, que ela chama? A Paula junto com o Roberto, Isso. Então, a outra coisa é prestação de contas da própria aliança, né? Tá atrasada, assim como está atrasada a prestação de contas da nossa cidade em geral, desde fevereiro. Então, fevereiro e março, agora já vai abril, terminar o mês, então eu preciso pegar um tempo para fazer essa prestação de contas e eu estou treinando o Matheus para dar uma mão nisso. E esses 2 meses foram muito intensos, não consegui, né? Tesouraria para esse novo projeto aí do Roberto, então tirando algumas dúvidas, alguma interação que acontece, né? A reativação da curadoria, que a gente fez em cima da hora por causa dos projetos relacionados ao Covid lá na plataforma. Então, fizemos essa curadoria totalmente ad hoc, com um representante de cada uma das organizações aliadas. Tenho atuado bastante relacionado a alianças Covid. Agora mesmo a gente fez uma composição junto com um grupo que chama Unidade na Diversidade, que eles vão do Rudá, que eles vão chamar vários grupos de ajuda mútua, das pastorais, dos indígenas, quilombolas, né, para entrarem para pelo menos se cadastrarem como grupos, né? Num segundo momento a gente pode chamá-los também para fazer parte da aliança. O próximo encontro de Zoom é dia 5/5. Eu preciso de alguém, cai num fim de semana, se eu não me engano. Não, cai numa terça. E eu precisaria de alguém para participar e fazer isso lá, porque nesse dia eu vou ter um outro compromisso de trabalho, sabe? Então, alguém para conversar com quem chegar lá sobre a aliança, né? Quero revisar a página lá que a Tamira montou, dar uma ajuda, uma mão lá também. E fiz há pouco tempo uma palestra sobre fundo comunitário, que eu falei muito sobre aliança regenerativa, uma palestra online. E isso daí tem me dado bastante... Pessoas têm entrado em contato querendo iniciar fundos comunitários nas comunidades dela, né? E aí eu não sei como responder a isso, né? Acho que o primeiro de explicar melhor tudo mais, eu consigo, mas vamos dizer, aí vai
talvez fazer uma cartilha no futuro, ou, né, cada um lá dá o seu jeito para criar, né? E é isso. Agora, você vai ser palestrante num evento sobre isso, né, Renato? Na verdade, eu já fui. Já É aconteceu? porque É disso que você está falando, então. porque isso daí é o seguinte: você grava antes e aí eles lançam no dia, né? Mas na verdade eles lançam antes também, então já está online. Só Uhum. que tem lá um dia que vai acontecer tal dia, tal hora, né? Mas qualquer hora que você chegar lá, você assiste, que já está gravado. Tá. E tem uma resposta muito boa. Assim, umas 350 pessoas visualizaram e umas 5 pessoas me enviaram um e-mail querendo saber mais, né? Bacana. Então, basicamente é isso. Então, assim, esse do Aliança Covid, nesse primeiro momento a gente está fazendo convidando as pessoas para cadastrarem os grupos no site do Idealist, né? Num segundo momento, a gente chama eles para participarem de um grupo de WhatsApp e de um grupo de Facebook, que está com o nome Grupos de Ajuda Covid-19. E agora a agenda para isso vai ser chamar aliados para a gente fazer a moderação desses grupos juntos, né? E trazer conteúdo, fazer com que os grupos sejam relevantes. Inclusive, a Tamira, eu já coloquei ela pelo Coletivo Mica como administradora do grupo. E o terceiro ponto, que é o que a Valéria, e é capaz da Valéria aparecer aqui, ela está ajudando um amigo que passou mal, mandou uma mensagem, ela quer fazer encontros de Zoom territoriais, por exemplo, vamos conversar com o pessoal de Casa Branca para viabilizar que esses atores se conheçam, né? Essas instituições se conheçam e se aliem no combate ao Covid. Tá. Só para eu entender, o Aliança Covid, o foco é Brumadinho ainda, né? Não, Continua. o Não, Aliança Covid, o foco é Covid. Covid. É, Tá. então, assim, a ideia, esse encontro de Zoom, o primeiro, ele aconteceria lá em Ouro Preto, Mariana, junto com o coletivo Mica. Aí, chegou a Jussara falando nisso, falando em coletivo Mica. Tudo bem, Jussara? Tá. Mas eu acho que seria ótimo ter uma edição também Brumadinho, porque é vital a gente juntar todas as instituições para conversar, né? Tem uma pandemia chegando, e aí? Vamos fazer o quê? Né? Tá. Bacana, Renato. Valeu. Jussara, nós estamos aqui agora fazendo cada um está falando de uma atualização do que avançou na sua área, né, na sua frente, desde a última reunião. Tá tudo bem com você? Tudo bem, com a sensação de estar fazendo muito pouco pela causa. Não sei se a Tamira já falou, mas estive com ela nessa campanha aqui em Ouro Preto, que acho que está sendo extremamente bem sucedida se a gente observar o tamanho do território, né, que na verdade a gente está atuando em uma comunidade que chama Morro Santana e junto com outro morro que é Morro São João. Então, não sei se a Tamira já falou, né? Mas amanhã começa a distribuição de kits de higiene e limpeza. Você falou, Tamira, já? Ela comentou mais sobre as coisas da Aliança Brumadinho mesmo, né? Que é o nosso foco aqui. E essa sua é de Ouro Preto, né? Aliança Brumadinho, eu não me envolvi. Desde então, a gente só fez um projeto, até não sei se esse projeto é válido a gente retomar para ver de outra maneira, né? Atualizar ele para a ocasião. Tá. Jussara, então assim, vamos acabar de fazer essa atualização aqui. Num outro momento a gente vai discutir novas propostas na segunda parte da reunião. Seja bem-vinda aí. Obrigada. Um abraço em todos vocês. Abraço. Roberto, você pode prosseguir atualizando
parece que na última reunião você participou pela primeira vez e para conversar mais sobre o projeto, né? Que você trouxe, né? O que avançou? Que a gente está, que o projeto é de máscaras, né? Tanto para comprar máscaras como para produzir com costureiras voluntárias. Então avançou que a gente, com muita dificuldade, né, de conseguir material, que está muito difícil conseguir tanto o elástico como o pano, a gente conseguiu e assim, já inclusive já ultrapassamos, né, esse volume, né? Nós já estamos com mais ou menos R$5.500 que já gastamos. E já estamos com os recibos, né? E a gente está com... Talvez amanhã ou depois a gente deve mandar um relatório. Até falei para as meninas lá para dar uma olhada nos relatórios que existem aí, né, no site, para pegar uma referência, ver o que precisa. O Renato também está ajudando, a gente trocou umas mensagens ontem. E aí a gente está assim, tá animado. Até a Marina, eu acho que a Marina é da Aliança também, né? Ela trabalha na Diocese aqui em Brumadinho, nessa região, né, que é do Dom Vicente, que abrange várias cidades aqui em volta, e está com as ideias bem semelhantes a essa nossa a própria Diocese, né, não a Marina como funcionário, de fazer uma rede, né, de conhecer as várias ONGs, as várias iniciativas. Ela até usou o termo para não ficar fazendo a mesma coisa, né, duas ONGs, né, fazendo repetido, né, para fazer essa interação, que é uma coisa que tem muito a ver com essa proposta da aliança, né? Até ontem eu mandei mensagem para umas 20 associações e ONGs e movimentos, e para ver se anima o pessoal a fazer as coisas juntos, né? Com essa experiência nossa, né, de orçamento, de organização, de fazer site, isso tudo eu sempre tenho conversado com as pessoas e falando que está tudo disponível, né? Ou seja, o que a gente já quebrou cabeça, a gente já passa tudo mastigado, né, para quem quiser fazer algo semelhante. Então, o pessoal Roberto, você é ligado a uma associação aí no Brumadinho, lá no Brumadinho? Na realidade, o que a gente até entrou por aqui, na realidade eu sou ligado a várias, né? Mas nesse caso específico, a gente entrou com esse grupo de apoio solidário de Casa Branca, que é um grupo que já existe desde mais ou menos julho de 2018, que o foco dele é emergência mesmo, emergência urgente, família passando fome, ou precisando de um remédio, ou precisando de uma prótese ou de fralda. Ontem mesmo apareceu um pedido de fralda, uma senhora que teve até aquilo que você falou, Renato, da gente fazer um fundo reserva, né, para coisas que não são o geral, né, que é tipo remédio, um acidente, alguma coisa para a gente ajudar. Isso a gente tem feito, né? Então, esse grupo, se perguntou do grupo, ele surgiu da necessidade de uma senhora da região que foi atropelada, ficou alguns meses no hospital e depois ela voltou paraplégica e foi recuperando aos pouquinhos, precisava de uma cadeira de roda. Então, em cima disso, dessa simples ideia de conseguir uma cadeira de roda, surgiu esse grupo. E com isso a gente doou nem sei quantas direito, mas tem tudo anotado lá. Vamos supor, umas 10 cadeiras de roda, umas 10 muletas, nebulizador. Aqui as crianças têm muito problema de respiração, usam muito nebulizador. E fraldas. E com isso o grupo foi aumentando. E no decorrer desse tempo, né, sempre que aparecia alguma necessidade, por exemplo, só um exemplo, né, apareceu uma necessidade de uma caixa d'água. Tem um outro senhor que foi atropelado, que está acamado há uns 3 anos, e a casa muito pobre, não tinha um banheiro perto do quarto, a dificuldade dele de levar ele para tomar banho, essas coisas assim, né? Aí a gente ajudou no material de construção. Então as coisas vão aparecendo e a gente sempre faz uma vaquinha. Vocês foram ganhando uma experiência com essa história aí, né? Isso mesmo.
E agora, Bacana. com essa parte do IA, mas sempre ficava em cima de... O grupo atualmente tem umas 80 pessoas, grupo de WhatsApp, né? Entendi. Mas era 3 pessoas, só eu e mais 2 que ficavam, vamos chamar assim, do grupo gestor. Até Pegava o boi pelo chifre. tudo a gente tinha que resolver, essas coisas assim, né? A questão do dinheiro também é uma complicação. Aonde deixar o dinheiro, né? Porque em uma semana apareceu R$ 4.000. Aí falaram, não, isso pode dar problema fiscal, pode dar problema contábil, não sei o quê, que a gente não tem CNPJ, né? Bom, mas agora, com essa questão da Covid, aí eu sempre fazia esse convite, né? Porque precisa de alguém para ajudar na parte de mídia, né? Atualizar a mídia, precisa de alguém para ajudar na área contábil, na área de marketing, não sei o quê. Com essa história da Covid, apareceram, né? Umas 6 pessoas, até 2 de área de comunicação, e a gente está conseguindo gerir a coisa assim, de forma bem eficiente. Apareceu a Paula, né? Que é assistente social e está ajudando muito, e outras pessoas. Tá. Roberto, Bom, só para a gente avançar um pouquinho aqui. Então, eu entendi que na parte do projeto lá das máscaras, vocês já gastaram 5.500, vocês compraram o material, né? E a coisa está andando, então, né? tá. Inclusive, a gente já está entregando, que a ideia nossa era deixar disponível. É o que está funcionando já, né? Disponível nos pontos comerciais que estão abertos as máscaras para doação e com uma caixinha para a pessoa fazer uma doação espontânea. Teve uma pessoa que doou R$ 500, mas a pessoa doa R$ 1, doa 2, doa 3, doa 5, que o custo do pano da máscara é R$ 1. A gente está pagando mais R$ 1 para a costureira, algumas, a maioria está tudo pago. Aí, com isso, qualquer doação que a pessoa faz, né, já vale. quase que... a gente não conseguiu recuperar tudo que gastou, não, mas está lá na prestação de contas, a gente conseguiu uns R$ 900, uma coisa assim, que é uma quantia boa, né, para coisa voluntária, né? Bacana. Aí está nas mercearias. Uma outra ideia era para os condomínios, mas ainda não deu, porque a gente não conseguiu um volume ainda de máscaras para pôr em vários pontos. Tá? Acho que está em 4 pontos. Na realidade, 3 mercearias e um supermercado, que é onde está sendo distribuído. E uma das associações também está... Tem 5 associações de bairro. Uma delas está também distribuindo. Quando faz contatos, coisas assim, estão distribuindo. Tá certo. Uma pergunta Beleza. só, Roberto. Só uma pergunta. Você mora em Casa Branca, Roberto? Eu moro em Casa Branca desde 94, 95. E essas pessoas que têm contribuído com o grupo, eles são, a maioria ou todos são de Casa Branca, ou pode ser de outras cidades? Não, a grande maioria, mais de 90% são... 95% de Casa Branca. E Casa Branca tem 11 condomínios e é mais ou menos 1.500 casas. E tem também mais ou menos 1.500 casas vamos chamar de trabalhadores, que são esses bairros, esses 7 bairros. E a grande maioria, uma boa parte, vindo do norte de Minas, que é uma situação, região, como vocês devem saber, assim, muito pobre, né? O pessoal lá trabalha o dia inteiro para ganhar R$30, R$40 por dia. Então, as famílias vão vindo para Casa Branca e se improvisam, né? Não dá para pagar um transporte do norte de Minas para cá. Fica na casa de amigo e faz um barraquinho, tem invasões, então tem essa parte assim que a gente sempre ajuda, por exemplo, móveis, né? As pessoas vão falar assim, tem móvel para doar. Aí eu já tenho os contatos das pessoas, estratégia em cada bairro mais pobre. Aí eu pergunto, alguém está precisando aí? Ou então eles mesmos pedem, né? Estou precisando disso, chegou uma família, não tem nada, está dormindo no chão. Aí a gente pede no grupo dos sitiantes. E as coisas vão fluindo assim, né? Não é sempre que consegue, mas... Beleza. Entendido, Roberto. Vamos avançar um tiquinho aqui, gente, porque assim, a gente está no meio da pandemia e a gente está conversando sobre coisas, né, para mitigar um pouco essa questão, mas a gente tem que avançar nas coisas da aliança também, né? Então, nós estamos usando a reunião para as duas coisas aqui. O Diogo chegou aqui, né, na reunião. Está ouvindo a gente aí, Diogo?
Estou ouvindo vocês, sim. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, beleza. Então, beleza. Diogo, a gente está fazendo uma atualização aqui desde a última reunião. Expedito, você tem algo para atualizar aí? Você está voltando hoje, né? Assim. Em tese, não. Eu acabei, a pedido do Renato, me incorporando lá à curadoria, até porque você não pôde também, então entrei na curadoria e, de qualquer maneira, a aliança fica na observação. Eu só queria depois comentar, porque eu relatei aí numa mensagem, não sei quem teve tempo de ler ou não, que foi sobre a Suzana que me ligou hoje. E eu estava ocupado, liguei para ela depois, conversamos por videoconferência, e acho que foi a partir da nossa conversa da última vez no grupo sobre a conexão da Suzana com o projeto do Roberto, e ela me procurou hoje. Então, eu queria relatar isso, se alguém não leu ou leu, e comentar a respeito para ver se isso encaminha, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá. A gente pode fazer o seguinte, então, a gente está encerrando a parte de atualizações agora, a gente ainda tem 23 minutos, a gente pode coletar aqui umas pautas e discutir algumas aqui. Na fala do Renato eu já percebi uma, que é a necessidade de um anfitrião para a reunião do dia 5/5. Eu quero propor um tema aqui também, que são sobre os aliados de Brumadinho, para a aliança. Alguém tem algum outro tema? Não é para falar o tema todo, não. Só falar se tem e dar um nome para ele aqui, para a gente só listar aqui. Marcos, eu acho que sim, vamos falar, se der tempo, mas não é nada muito urgente, não, que eu posso ir conversando isso com vocês separadamente, depois a gente vai caminhando. Mas para pensar agora uma movimentação de informação para além do site, que eu acho que também já pode suprir essa questão aí que o Renato falou, de né, divulgação em cima da hora, da reunião. Então, pensar... Movimentação além do site. Tá anotado aqui. Mas, se não der para falar hoje, eu posso ir falando com vocês aí durante a semana, eu chamo. Perfeito. Alguém mais tem Eu tenho um tema também. Qual que é, Roberto? Cesta básica. Cesta básica. E que mais? Marcos, eu queria a gente trazer a questão do ciclo território e uma atualização sobre isso, que eu tô... A minha tem a ver com isso também, viu, Renato? Tá. Bom, eu vou fazer... quem está falando aí? Expedito, Marcos. Então, a questão aí do projeto da Suzana, talvez tenha a ver com o território também. Acho que dá para conversar juntos, eu penso, porque também tem discussão. Mas tem a ver também com a questão das máscaras do Roberto. Então, a gente pode falar junto no mesmo momento. Tá. Eu acho que tem dois temas aqui que estão meio combinando, que é o meu e do Renato. Então, eu vou sugerir da gente começar por ele, que eu acho que é um tema que tem mais a ver com o futuro da aliança aqui. Eu vou falar minha questão, Renato, eu acho que você emenda na sua aí para ver se a gente conversa junto. A minha questão é o seguinte, vi que vocês abriu-se para aliados, né? E o nosso projeto lá, desde da reformulação, foi dividir o território em 7 áreas geográficas, essas áreas já estão divididas, e a ideia é que cada área fosse assumida por uma associação, uma parceira, né? E a missão dessa associação seria verificar dentro dessa área do território quais os projetos que são necessários, as demandas das pessoas, e ajudar a enviar o projeto para a aliança, para a curadoria poder aprovar ou não. Enfim, para girar a roda, né? Essa é a roda que a aliança precisa que gire, né? Descobrir demanda, fazer projeto, aprovar, o dinheiro circular e a coisa continuar existindo. Então, pelo que eu ouvi de vocês, as associações que se interessaram até o momento não são do território, né? Não estão assumindo essas áreas. Então, eu estou preocupado com isso e a princípio eu gosto da ideia de dar um prazo, assim, né?
um prazo de um mês e meio, 2, sei lá, para que a gente consiga, para o território se movimentar e completar aí esses associados. Senão não tem aliança, eu não vejo aliança funcionando sem isso, né? Sem o território estar atuante. Então, assim, a minha questão era essa, eu queria ouvir as pessoas, mas vou passar para o Renato para ver se tem a ver com isso que eu falei. Sim, tem a ver com isso. E também assim, com a questão que a gente já tem um círculo território, né, que é aquele lá composto com Elcia e Dani, não sei mais quem que está lá, que de uma certa maneira é o ciclo que absorve também, né, que faz o convite, quem chega precisa de uma explicação, precisa cair em algum lugar, né, e aí, assim, agora que eu estou chamando as pessoas e orientando nesses encontros quinzenais, depois que as pessoas têm interesse, bem, o ideal é que tenha alguém do ciclo território nesse encontro para já fazer a conexão, né? Porque aí já eu não quero, não tenho como acompanhar isso sempre, né? Assim. Tá. Eu vou propor uma rodada, quem quiser falar sobre, assim, a minha pergunta é como a gente pode fazer para convidar, convocar, anunciar para as associações do Brumadinho, de modo que possam preencher as 7 regiões lá, que já foram mapeadas. Aqui, eu gostaria de falar. Essas regiões, na realidade, não sei se vocês localizaram elas no mapa, elas estão na área muito circunscrita, muito em volta do Córrego do Feijão. Na realidade, Brumadinho é muito maior. Então, eu achei essa ideia ótima, mas eu acho que, ainda principalmente se eu conseguir os contatos que eu comecei a fazer ontem, eu acho que pode aumentar para umas 20 áreas. Porque, por exemplo, a área toda que a gente chama de área rural não está, né, nessa lista, né, que é Suzana, Piedade, Paropeba, que até tem a ver com essa história de cesta básica que a gente vai falar depois, que é uma área um pouco mais produtiva, né? A parte de Aranha, a parte dos quilombos, por exemplo, onde eu fiz contato com uma associação de quilombo, são 4 povoados que são quilombolas, né? E, na realidade, eu achei assim, muito limitado, mas mesmo limitado a essas 7, né, que eu achei pouco, mesmo assim, não está tendo, né, de acordo com o Marcos e o Renato têm me relatado, né? Eu acho, Roberto, que não foi, as pessoas do território que estão com a gente, elas não conseguiram se mobilizar ainda para fazer convites para as associações. A Dani, eu estou também no território, né? A Dani e a Elcia mesmo, elas moram no mesmo condomínio que eu tenho contato com elas, são pessoas que você já deve conhecer, né? Muito dinâmicas e com um histórico de vida muito legal. Mas elas estão há pouco tempo também aqui, eu não sei se está já relatado, né? 1 ano e pouco ou 2, uma coisa assim, no máximo 3. E contato com o resto da região, até pelo tempo, né, que elas estão, talvez não tenham tanto. Agora, a Marina mesmo, né, que ela está na aliança e está na diocese, ela está com essa ideia também de expandir e pela diocese de Belo Horizonte, né, mapear mais coisas. O Eu Luto, também eu mandei para a turma do Eu Luto e eles estão com essa mesma ideia. Ou seja, os 3 grupos estão com a mesma ideia que eu estava conversando com o Renato ontem. E as coisas não fluem, não andam, né? Dá uma agonia essa situação, né? E tendo esse capital que já está, que a aliança tem, né? É relativamente fácil adquirir assim, aprovar um projeto, né? Lógico, dentro das regras. Né? Então, é uma coisa assim que eu tô numa fase assim animado a colocar a pôr para frente. Até eu tive esse contato também com a aldeia indígena dos Pataxós, né? Eles estão com um problema sério lá, que eu tenho até que ler para entender direito, mas estão para mudar de região, a turma do Eoluto está ajudando. Então, tem uma demanda enorme mesmo, tem esse potencial de ajuda e as coisas não estão andando. Mas eu tô com esperança de conseguir, pelo menos, uma parte dos que eu fiz contato.
Beleza. Alguém mais tem alguma ideia aí, gente? Marcos, deixa eu falar. Tamira e depois Renato. Vai, Tamira. Não, na verdade, é só um comentário que eu lembro que eu pensei, estava escutando todo mundo falar, que antes de começar toda essa questão do Covid, a gente já estava com essa discussão de como mobilizar lá no território. E uma das coisas mais levantadas, assim, que as meninas falaram, quem estava lá falava, era a diversidade que tinha nos próprios territórios. Então, assim, o pessoal falou, tem como a gente fazer chamada por internet? Tem sim, mas é difícil em tais lugares, as pessoas ainda não entenderam muito bem o que é aliança. Então, essa dificuldade, eu acho que agora vai ficar maior ainda, porque antes a gente estava pensando em justamente fazer o mapeamento e conversar com pessoas que estavam em cada um desses lugares para falar, olha, aqui funciona carro de som, aqui funciona panfletinho no poste. Então, eu acho que o maior desafio nosso agora vai ser como fazer isso sem ter esses recursos presenciais. Que quando a gente conversou, o Renato estava até participando dessas discussões, né, desde o começo, quando a gente conversava, a maioria das pessoas, das meninas, falaram isso, assim, que muita gente, né, que a gente está em contato, entendeu a aliança, fazia parte, mas muita gente do território ainda não tinha entendido a aliança, ou não estava sabendo, ou como que a gente ia fazer para as pessoas entenderem e, a partir daí, abraçarem a causa, né? Então, acho que agora esse desafio triplicou, porque a gente não tem tanto recurso, né? Legal, legal. Renato queria falar. Eu queria falar que eu acho que essas organizações grandes, né? Então, o Eu Luto, Diocese, até o Amigos de Brumadinho, eu colocaria aí também, é engraçado, porque a gente tenta ter uma aproximação, chama para vir e tal, e tem alguma coisa que não deixa isso acontecer, sabe? A Marina, ela está dentro da aliança, ela participou da curadoria de várias reuniões. O coletivo dela, que é o coletivo Nós, ele foi um coletivo que, logo no início, quando a gente fez a captação de recursos, eles ajudaram, estavam se estruturando e depois acabou. Então, ela ficou sem entidade, né? Eu falei, até chamei ela para participar lá dessa curadoria nova e falei, olha, alguém do coletivo Nós falou, o coletivo Nós não existe mais. Então, tá, você está representando qual organização? Você está representando a Diocese? Não, a Diocese ela nunca aderiu à aliança, né? Por que não aderiu à aliança? A Elce já conversou com eles, já foi numa reunião, diversas aproximações. Marina tem 1 ano que está dentro aqui participando e tudo mais. Então, né, qual que é a coisa? O Eu Luto é a mesma coisa, né? Várias vezes conversei com o Theo, conversou com isso, Márcia era do Eu Luto, estava aqui dentro por tanto tempo, a Sônia foi na reunião com a gente e a Leice a gente conversou várias vezes e nunca adere, sempre fica naquele vamos ver, não sei o que, tem que consultar. E eu acho que é uma diferença muito grande, Roberto, quando eles vão e falam assim, nós vamos fazer estamos formando uma aliança. A minha entidade não é a Aliança Regenerativa. A Aliança Regenerativa não é uma aliança. A minha entidade é a nossa cidade, sabe? Agora, a aliança que a gente dá é uma bandeira que é neutra e tem um manifesto que ele é inclusivo, né? E eu sinto muitas vezes que essas organizações eles ficam disputando protagonismo entre si, sabe? O Eu Luto com Amigos do Brumadinho, com esse daqui, com Nação, um não participa do outro. Então vamos deixar as nossas marcas de lado, sabe? E utilizar uma aliança que todos podem apresentar suas marcas e seus egos e enfim, né? Eu acho que é o caminho por aí. A outra questão que eu quero levantar é a questão do quem que faz essa articulação e essas chamadas, sabe? Porque se isso não acontece no ciclo território, acaba que ele vem aqui para a reunião geral e acaba que na reunião geral a gente está fazendo as coisas do ciclo território. Eu não me sinto a pessoa para estar nessa articulação. Eu estou em outro continente, estou longe, não conheço as pessoas, sabe? Então, eu fico me sentindo assim,
toda hora puxado para isso, e eu falando, não quero, vocês se unam aí, vocês se alinham, vocês se organizem. E não tem, porque o negócio não dá liga de alguma maneira, sabe? Não é que não dá liga com a gente, eu acho que não dá liga entre os atores do território, sabe? Eu não entendo direito, mas é complicado. Uma tentativa de explicação, porque na verdade eu estou no Eu Luto também, né? Tem também o Somos Todos Atingidos, tem o Pátria Livre. Eu queria falar. Na realidade, mas o que eu percebo, né, que eu conheço boa parte da turma, é um monte de gente bem intencionada, muitas pessoas que nem eu, aposentadas, que vamos chamar assim, de certa forma, intelectuais, né, intelectualizados pelo menos, querendo ajudar, mas não são representantes de quem realmente precisa da ajuda. E tem, ainda mais em Casa Branca, que eu percebo que eu estou lá hoje, agora eu estou em Belo Horizonte, né? Que eu estou em Casa Branca há 30 anos, lá tem vários guetos, e os guetos não comunicam entre si. Então, tem os nativos, que as famílias estão lá há mais de 300 anos. Por exemplo, a Carol mesmo, ela é presidente, ela está na aliança, né? Ela é muito ligada ao movimento contra as minerações, né? Mais ou menos. Ela está, mas não está, né? Porque nunca aderiu formalmente. Mas ela é presidente atual da Associação Jangada, né? Que é o povoado onde tem as famílias antigas, que estão aqui, vamos chamar 300 anos, 200 anos. Mas isso aqui é outro detalhe que eu percebo. Por isso que eu estou fazendo contato com os presidentes das associações mesmo, por exemplo, lá do Quilombola mesmo, né? Assim, o presidente da associação das pessoas que realmente vão usufruir de algum projeto. Então, por exemplo, eu não posso fazer por exemplo, do meu condomínio, né? Eu, a Dani e a Elcia, a Márcia Dayan também, que é conhecida nossa de mais de 30 anos, mas não participam das necessidades, né? Não são da associação, ela mesma, a Márcia, não é da associação do bairro Jardim Casa Branca, que é um bairro cheio de problemas e tem umas 400 famílias, tem invasão em área verde. Essas famílias de trabalhadores que vêm do norte de Minas, muitas estão lá. Então, por isso que eu estou com uma certa esperança de conseguir, assim, a Associação dos Agricultores da Zona Rural, associação que tem um comitê lá na Zona Rural, perto de Piedade, ou a Associação dos Bairros. Aí fica fácil de viabilizar, tipo aquele negócio da caixa d'água, acho que foi com vocês, na caixa d'água de água de chuva. Foi colocado exatamente nos bairros mais carentes aqui de Casa Branca. Então, acho que o foco tem que ser outro, que é exatamente procurar essas associações. Isso que eu estou com uma esperança. Porque eu luto mesmo. A maioria, boa parte da turma lá, é professor da Católica, todo mundo querendo ajudar o Theo, essa turma toda, mas não tem um vínculo, não consegue conversar com quem realmente precisa dos projetos. Né? Os projetos não é para o condomínio, né? Não é para fazer uma plantação dentro de um condomínio de sitiante. É para, eu imagino isso, né? É para a população realmente carente. Né? Então, ok, Roberto. Ô, Expedito, você está com vontade de falar? Eu estou. Estou. Eu perdi o sinal e entrei pelo celular. Eu estou com os dois. Está atrapalhando aí? Dá algum eco? Não, tudo bem? Não, por enquanto. Né? Então, tudo bem, senão eu desconecto aí. Deixa eu sair do computador e falo só aqui no... Onde é que sai aqui? Living Meeting. Pronto. E falo só aqui no celular. Living Meeting. Isso aí. Então, na verdade, uma das razões que eu precisei me afastar um pouco da aliança é porque eu estava ficando muito ansioso. E ansiedade para velho de 67 com hipertensão, e agora com a Covid sendo um dos maiores riscos para essa população, eu tenho 4 itens de risco. Eu tenho brincado um pouco sobre isso.
porque eu fico ansioso e a minha ansiedade, eu não consigo curá-la nesse sentido. Se eu conseguisse, tudo bem, mas eu não tenho essa capacidade. E essa é uma reunião que a gente está repetindo as mesmas coisas de sempre. Cada um novo que entra, a gente repete e tal. E é isso. E quando eu estive aí, todo o processo que eu fiz, eu estando aí, convivendo um pouco com as pessoas locais, território e tudo mais, eu percebi que eu não estava no caminho certo. Se a aliança está, eu não sei, mas eu não estava. Eu não estava conseguindo captar e contribuir. Eu senti que a minha energia não estava tendo resultado, né? E nós estamos repetindo, eu estou ouvindo de vocês a mesma repetição. Então, eu fico contente de ver que o Roberto é do município, é de Casa Branca, mas agora há pouco o Renato fez um desabafo que a gente já ouviu várias vezes ele fazer, né? A questão do pessoal do território. Tem algumas pessoas muito legais, bacanas, mas não dão conta. E eu acho que o método de criação da aliança não está adequado. É isso que eu acho. Mas como eu cheguei depois, eu acho que o modelo da aliança, o jeito que foi construída, ela não se encaixou. E a gente conversou uns tempos atrás, pensando numa reorganização. Então, acho sim que o território ele não está mapeado nesse sentido. Deve ter N grupos coletivos dentro de Brumadinho. Deve ter um monte deles. Não agora já tinha antes. E aí a pergunta é, por que é que a gente nunca conseguiu acessá-los? Né? Essa é uma pergunta. E se tiver resposta, talvez um dos encaminhamentos, então, como fazer? E eu tenho uma resposta antecipada, de petulância minha. Tinha que ter alguém dedicado a isso, que fizesse um mapeamento físico mesmo. Quer dizer, tem uma notícia, apareceu uma entidade no jornal, na TV, ou no bairro, ou no poste, ela tem que ser identificada e ter um mapeamento dos grupos que já existem, né? Então, é claro, a repetição de novo aqui do Eu Luto, o NOS, a Diocese, a PUC e tudo mais, são entidades em si mesmadas, elas já têm a sua estrutura, o seu pensamento, o seu grupo. Eles não têm interesse em compartilhar com uma outra entidade, digamos assim, maior ou cobertor. Tem várias coisas envolvidas mesmo. Aí quem é essa aliança? Essa é uma questão. E aí eu acho uma outra questão que eu já quis conversar particularmente, eu não tive tempo, eu escrevi um texto, não tive tempo, mas, Renata, eu acho que para alguns casos, a tua figura, o fato de ser de fora, não sei o quê, a tua vivência, tem algumas restrições, o pessoal não consegue compreender isso. Então, acho que o modelo da aliança é para um nível de consciência mental diferente. Não é para o nível de consciência mental de Brumadinho e de várias outras regiões, não é só Brumadinho. Mas não encaixou a perspectiva. Então, eu acho que a gente fica queimando energia, né? Aliás, o Roberto me parece muito, até fisicamente, um pouco com o Fernando, né? O Bretas, que é engajado. Você conhece o Fernando, Roberto? Coisas. E conheci ele há uns 30 anos, que ele é minha esposa. Mas eu conheço o Fernando Bretas. Então, vocês são até fisicamente são parecidos, ele também é um ativista e tudo mais, mas ele também não se encaixa no modelo da aliança. Ele já falou para mim. Então, assim, acho que tem coisas que talvez a gente não queira enxergar e a gente está propondo algo que as pessoas não querem porque não conhecem e acham que não é o caminho. É simples assim. Então, mesmo em tempos de ajudar, também para ajudar, a pessoa ajudada tem que querer, tem que identificar essa ajuda. Agora, acho que com a questão da pandemia, acho que acrescentou um outro problema mais sério, porque agora tem uma questão material muito premente, mas também tem muitas, eu diria, essa pandemia está trazendo à tona muitos conceitos, preconceitos e tudo que estava também dentro das pessoas, arraigado, crenças, mitos, está vindo à tona. E tem gente achando que tem um disco voador chegando e jogando Covid, jogando vírus no mundo, né? E não é uma pessoa, não, é muita gente. Tem outras rezando, enfim. Então, lidar com isso, uma proposta inclusiva, desprendida, no outro nível de consciência, não é alguma coisa fácil. E eu acho que essa é uma questão difícil de lidar, né? Expedito. Então, só completar, se me permite. Uhum. Então, por isso que eu fico ansioso, porque quando eu vejo o relato, vamos tratar da aliança, a gente volta no mesmo problema, quer dizer, a gente fica patinando. Então, fica difícil lidar dessa maneira, porque eu penso que o trabalho não está sendo iniciado da forma não é correta, da forma que tenha mais eficácia, né? E faz sentido, a gente está aqui longe,
e o território tem uma pessoa aí que é de Casabranca. E só mais um dado, que eu acho que o Roberto deve saber disso, né? Deve saber. Mas é comum, ou pelo menos alguns contatos que eu faço, quando fala assim, lá para o Brumadinho, de onde é? De Casabranca. Mas Casabranca é rico, entendeu? Então, acho que Casabranca também tem esse aspecto que, para algumas pessoas, suscita, Roberto, acho que você deve saber disso, um certo preconceito invertido de que onde só tem rico, só tem condomínio, só que e tal, por que eu vou ajudar a Casabranca? O que Casabranca sabe fazer? Essa de Brumadinho tem várias regiões, inclusive a sede. A sede é muito carente, tem lá regiões, bairros, vilas. Eu andei por lá um pouquinho com uma pessoa lá, com a Aline. Então, eu acho que é difícil, não é um município fácil de lidar realmente. Então, acho que está faltando no sentido de que você dá talvez um passo atrás para reorganizar, e foi o que a gente pensou lá atrás, há um mês e meio, 2 atrás, antes da pandemia, na verdade. Então é isso. Então eu fico ansioso porque eu fico ouvindo as mesmas propostas, a mesma dificuldade e fazendo os mesmos relatos. É isso que eu queria acrescentar. Beleza. Deixa eu só propor uma coisa aqui, gente, que nosso tempo acabou de reunião, só que o assunto não. A fala do Expedito foi interessante para a gente poder aumentar o nível da reflexão aqui. Eu quero saber se vocês podem ficar mais 15 minutos para a gente evoluir um pouquinho. Pode ser? Eu posso. Eu posso. Eu só posso 15 minutos, então depois, se vocês quiserem continuar, pode também. Mas é o seguinte, pelo menos eu acho, Expedito, que o que mudou depois de um ano de Brumadinho é que a Aliança decidiu que sem os aliados institucionais ela não vai continuar, né? Sim. Que antes a gente estava sobrevivendo com os aliados pessoa física. Então houve uma decisão e o caminho que foi adotado a partir de então foi no sentido de colocar essa decisão em prática. Então é isso que eu estou entendendo que está acontecendo agora. Houve um convite, houve a adesão de algumas instituições não do território e está faltando agora a adesão das instituições do território. Então, a minha pergunta que eu tenho para vocês agora, feitas as análises e as impressões, quem tem uma proposta concreta para a gente fazer agora? Qual seria o próximo passo? Assim? Bom, com licença, eu gostaria de falar, se me permitem. Diogo, a Jussara. Vai, Diogo, depois a Jussara. Estou conhecendo o Diogo agora, a imagem do Diogo. Prazer, Diogo. Então, se apresenta aí, aproveita e apresenta, Diogo. Prazer em conhecê-los. Eu sou uma alma encarnada no planeta Terra e completamente perdido como vocês. Me permito não saber como funciona uma aliança regenerativa, me permito também descobrir isso num processo de fluxo. E justamente por isso eu gostaria de celebrar a palavra, né, de cada um de vocês, respeitar a opinião de vocês, mas também celebrar tudo que foi feito, celebrar o que foi gerado nesse processo de um ano. E gostaria de responder aqui com uma pergunta. Se a gente fosse fazer uma pergunta geradora para o Renato, o que você celebra nesse ano de positivo, Renato? O que você poderia trazer para a gente de aprendizagem para celebrar num ponto positivo desse processo da aliança e que seja extremamente positivo? Ou seja, que na sua narrativa, na sua fala, não aponte mais, porém, todavia, entretanto. Me dê uma enxurrada de boas notícias desse um ano seu de trabalho na Aliança Regenerativa, por favor. Posso ir, Marcos? Diogo, eu acho que teve muita coisa boa, sabe? Eu acho que a gente conseguiu dar uma cola entre várias pessoas que estão aqui e outras que não estão aqui, né? Acho que quando a gente fez a avaliação no encontro do dia 24 de janeiro, que foi um dia antes de um ano, né, da tragédia, foi um momento muito mágico de ver pessoas vindo de vários lugares do mundo. Tinha a Nikita vindo da Bélgica, a Letícia vindo da Suíça, e
foi muito bom estar próximo, em carne e osso, com outras pessoas que ao longo de um ano estavam trabalhando nisso, né? Inclusive também as pessoas que receberam. Então esteve lá o Reinaldo e o Rei Batuque, eles deram depoimentos muito fortes sobre o impacto desse montante de dinheiro que foi efetivamente distribuído, né? Então o ciclo todo de ser captado, o projeto ser apresentado, ser avaliado, o recurso chegar lá, o projeto ser executado e a prestação de contas aconteceu. Aconteceu em várias situações. A gente teve de 21 projetos de 2019, e aí do segundo semestre, né, principalmente, foram 3 projetos emergenciais no primeiro projeto e o restante no segundo semestre, quando a gente começou novamente com uma organização maior, não apagando incêndio, a maioria aconteceu e teve um impacto muito bom. Teve alguns que não aconteceram e a gente também teve algo positivo, que foi o aprendizado, de saber por que esses projetos não aconteceram, né? A maioria não aconteceu por uma falta de suporte local, porque não é só o dinheiro que faz o projeto acontecer. Muitas vezes você precisa de ter algum carinho aí de apoio, de gente indo e incentivando. Então, teve também em 2019 um aprendizado muito rico, que é o trampolim inicial para 2020. Né? Isso que a gente saiu dessa reunião com esse pensamento. E daí que veio o que o Marcos falou nessa resolução de, bem, vamos trazer o território por meio de suas instituições para a aliança, né? E aí veio o Covid e a gente está aí num processo de fluxo e de caos, mas mesmo assim eu celebro também que mesmo nessa situação a gente conseguiu apoiar os projetos que chegaram para a gente, que foi os do Roberto, né? Mesmo com a curadoria, o fundo inativo, a gente conseguiu rapidamente ativar ele novamente. Então, eu acho que a gente tem muito a celebrar, sim, e atravessar esse portal, né, que eu vejo de uma maneira otimista também, sabe? Não celebro só o passado, eu acho que o futuro tem uma questão otimista também, que é convidar as instituições para chegarem. A gente nunca convidou efetivamente, sabe, um trabalho bem feito de convite, de escuta, e principalmente um convite que não vem, né, de mim, dos Estados Unidos e tal, mas o convite das próprias pessoas do território, né? Então, eu acho que a gente tem o germe para germinar isso, está lá, sabe? Eu sou otimista com esse plano que a gente tem. Tá, eu queria fazer eu queria fazer esse contraponto, né, de elevar a nossa energia também, né, no sentido da gente ter essa compreensão de que todo esforço, né, seja ele assertivo ou não, é a hora vida, são consciências tentando, né, intencionando algum tipo de transformação, e que é imperativo ao trabalho em rede, ao trabalho filantrópico voluntário, às vezes não estar, digamos, num estado performático, né? Porque às vezes a gente confunde todo esse trabalho que a gente está fazendo em rede, né? Que é o NetWeaver, que é o animador de rede, né? Que é o Renato faz, que as pessoas confundem com networking. As pessoas acham que o cara está fazendo contato e está querendo ser político daqui a uns anos, mas não, é uma profissão, né? O animador de rede, ele é um profissional, o trabalho dele é isso, é entusiasmar as pessoas para trabalhar, juntar as pessoas, transferir conhecimento, falar sobre método,
é tentar fazer as pessoas se auto-organizarem, né? Ele não vai realizar pelas pessoas, ele é um entusiasta, um inspirador. Então, geralmente nesse processo, por conta, como disse o nosso companheiro, né, que exige um nível de consciência extremamente maduro, né, já no nível de sabedoria, de tutor, de mentor, e muitas vezes no básico, né, de facilitador, a gente está entalado no nível de consciência do experto, né, do ego, onde eu sou especialista, onde eu sou doutor, onde eu sou, digamos, a referência, né, da minha cidade muitas vezes. Então é verdade, eu concordo com vocês, é um trabalho extremamente difícil que a gente está passando a nível global, de uma mudança de estrutura de pensamento, de uma mudança de paradigma. Então eu queria dizer que às vezes o tempo não é como a gente imagina. Então não vai ser um tempo que a gente às vezes quer e determina. Eu estou pensando assim, um ano, né, que começou, um ano e pouquinho, né? Eu acho que vocês, cara, pelo que eu tenho observado, eu sou um observador, eu não estou dentro, mas eu tenho observado, né, e olhado de fora, e eu olho com muita gratidão, com muito respeito e admiração pelo que está acontecendo. Então, a minha pergunta é, como proposta, será que também às vezes a gente não traz um peso muito grande, né, nessa avaliação ou nessa decisão de ser tudo ou nada? Será que não tem um caminho do meio? Né? Qual seria o caminho do meio? Como é que a gente poderia abrir um período, de repente, de entender um pouco? Eu parei de ouvir o Diogo aqui, gente. Vocês também? Eu também. 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 Gente, Marcos. Oi. Espera que o Diogo voltou aqui. Diogo, você tinha caído aqui, você estava falando do caminho do meio. Você quer concluir? Perdão. Não está atrapalhando. Está tudo bem. Então, a minha proposta para ser objetivo... A minha proposta é, esse caminho do meio não pode ser um período de aprendizagem, um período onde a gente possa aprender um pouco mais com essa experiência de um ano e fazer algumas análises de causa e tentar transferir mais informação, mais conhecimento e fazer, de repente, né, esse apoio de transferir tecnologia social, transferir o que a gente aprendeu para pessoas de territórios que queiram, de alguma maneira, entender como se trabalha o NetWeaver, como se trabalha em rede, como se trabalha criando uma aliança, porque eu acho justo não saber. Eu acho extremamente interessante que a gente não saiba como funciona uma aliança regenerativa. Eu vejo isso uma oportunidade. Eu acho que é o que a gente está tentando entender isso, como funciona uma aliança regenerativa, como opera-se em rede, e o mundo pós-Covid não vai ser o mesmo. E é muito legal que um animador de rede de Nova York, brasileiro, esteja conectado com o território natal dele em Brumadinho, fazendo essa transferência de conhecimento, né? Porque a gente vive uma situação de aldeia global que foi previsto pelo Marshall, né, McLuhan em 1964 num livro chamado Aldeia Global, né? Então isso não é novidade mais. Está na hora das pessoas entenderem qual é o papel dessa aldeia global, desse pajé, desse cacique globalizado, né? Dessa união entre urbano e rural, de digital e presencial. Então talvez tenha chegado um momento que eu quero trazer aqui como proposta dessa universidade regenerativa acontecer com base numa análise aprofundada do que aconteceu esse um ano, a gente mapear as dores, mapear os desafios e, junto com pessoas dos territórios, tratar de realmente ver como transpor esses objetivos, né, de curar essas dores, de transpor esses desafios, mas desde um lugar onde a gente se reconhece, né, e já sai dessa premissa, nós não sabemos, nós não somos uma aliança, mas é isso que a gente está buscando, e continuar juntos, se relacionando, dialogando e tentar chegar nesses desenhos, né, que possam vir a dar certo em algum momento, possam falhar em outro. Ok, Diogo. Beleza.
Gente, olha, são 8h46, a Jussara ainda quer falar e a gente vai ficar com algumas pautas devendo. Eu vou passar para a Jussara, mas eu quero fazer já uma proposta de encaminhamento. A minha proposta é que a próxima reunião seja feita exclusivamente para conversar sobre o futuro da aliança. E não a gente não gastar o tempo com revisões e já partir para essa conversa que emergiu aqui e que evoluiu com as falas de todos, né? Com a fala do Diogo, do Expedito, do Renato, do Roberto, de todo, da Tamira. Então, a gente usar o nosso tempo, que não é muito, 1 hora de reunião é muito pouco, a gente vai fazer 1h20 agora, e não conseguimos terminar um assunto, né? Então, minha proposta é que a próxima reunião seja toda 100% para isso, assim, e que os outros assuntos que estavam listados aqui sejam conversados de outras formas, pelo WhatsApp ou individualmente. Eu vou passar para a Jussara, depois eu vou ouvir vocês a respeito desse encaminhamento. Vai, Jussara. Bom, rapidinho, e voltando ao que estava sendo falado antes da intervenção do Diogo, e havia uma pergunta, né, de propostas para tentar superar essas dificuldades. Aí surgiram várias, mas eu acho que o que o Roberto está fazendo é o caminho correto. E a gente pensou já muito sobre isso, já trabalhamos em outros territórios, e eu tenho a convicção de que são as lideranças locais já essas que podem aderir a essa causa. As demais pessoas, né, que possam ter, talvez, desculpa a expressão, uma educação política, digamos assim, ou uma educação cidadã, isso vai decorrer do tempo, do nosso trabalho, ou de outras pessoas, né? Eu não posso nem ter não vou falar do nosso trabalho para poder falar, mas eu acho que o que o Roberto está fazendo são as lideranças que já estão engajadas, que já sabem o que é lutar pela coletividade e que devem ser procuradas para poder fortalecer esse trabalho, né? E tem outros projetos que já estavam prevendo a criação de uma rede, não é, de comunicação, uma rede também de formação que o Renato já tinha deixado bastante consolidado isso, que a dificuldade agora, né, de trabalhos presenciais deu uma parada, mas eu acho que a gente pode retomar com trabalhos virtuais no caminho que o Roberto está fazendo. Eu me proponho a te ajudar, Roberto, mesmo que eu esteja de longe, ok? É isso. Valeu, Jussara. Gente, então eu dei uma proposta aqui de próximo passo, que é transferir para a próxima reunião essa conversa e usar ela integralmente para isso. Alguém tem uma outra proposta de próximo passo? Eu tenho dúvida, não sei se coloca em termos de proposta, que é, por exemplo, essa questão que eu coloquei agora, que ela é operacional e tem a ver com a aliança ou com a curadoria, né? Mas talvez a pergunta seja, então, vale a pena conversar sobre o projeto, continuar falando sobre isso, mesmo sobre voltados à Covid, nessa reunião da aliança, ou vamos fazer isso por WhatsApp? Essa é uma dúvida que eu tenho. Aqui, eu gostaria de falar rapidinho. Eu acho que a questão da Covid é super urgente, urgentíssimo e tudo mais, porque nós ainda estamos subindo no pico, né? Então, infelizmente, a chance da doença chegar arrasando, na região de Belo Horizonte, né, em algumas regiões, a coisa já está feia, mas por aqui está tranquilo, né? E as pessoas não estão se preocupando, estão se relaxando. Cada dia tem mais gente andando, sem máscara. Roberto, deixa eu te cortar aqui, só para propor uma coisa, a gente fazer o fechamento dessa reunião aqui e depois a gente continua, você mais Expedito, se ele puder, e Tamira, se ela puder, que são os curadores, e aí a gente pode falar tanto do projeto lá da questão que o Expedito levantou, quanto da questão das cestas básicas, que é o que você quer levantar. E a gente já libera o resto, né? Então. Ok. Beleza.
uma próxima reunião, mantendo os 15 dias, seria lá para terça-feira, dia 12 de maio. Eu vi que na última reunião vocês combinaram de fazer uma de manhã e uma de noite. É isso mesmo ou mantém à noite? Renato, você me lembra essa parte? Eu prefiro à noite, mas maio. Por mim, tanto faz. Eu prefiro à noite esse horário. Eu prefiro de noite também, porque as tarefas domésticas ocorrem muito pela manhã. E na noite também. Acho que 7h30 é o horário ideal. Tá bom. Então, vou fazer, Marcos. Mesmo para mim, eu gosto de acordar tarde. Tipo, 8 horas. Então, eu estou entendendo, então, que no dia 12 a reunião vai ser inteira para discutir o futuro da aliança. Então, vou fazer revisão e nós vamos partir para propostas já de passos a serem tomados. Eu acho que cada um pode trazer uma ideia a partir do seu trabalho na aliança, né? Como é que pode contribuir para o próximo passo, ou o que poderia fazer. Pode ser, gente? E o tempo, Marco? O tempo, 1 hora é pouco, 1h30, como é que seria? Eu sugiro 1h30 de reunião. Depois disso também a gente morre, né? Assim, depois de 9 horas da noite. Então, estamos nos despedindo, amigos e amigas. A gente está despedindo, mas eu quero saber como é que você está saindo da reunião, Jussara. Eu? É. Nem sei. Não sei, eu sempre fico muito feliz de ver vocês, sabe? Mas aí me perco um pouco nesse interregno entre as reuniões, tenho me perdido um pouco. Uhum. Mas, enfim, estou saindo melhor do que entrei. Apesar das dificuldades, tá? E um beijo estalado na bochecha de todos. Obrigado pela presença, viu, Jussara? E você, Expedito, vai continuar, mas me fala como é que você está saindo dessa parte da reunião aqui. Não, saindo bem, embora eu já declarei agora há pouco a minha ansiedade, e veio um contraponto até de certa maneira contundente e um pouco no nível xamânico do Diogo, mas é isso, porque eu estou no ponto operacional também, acho que eu entrei um pouco na tua vibe, como é que a gente resolve, encaminha, como é que a gente sai desse looping, né? É essa a questão. Então, na expectativa de que a gente encontre um caminho do meio, né? Mas a gente está procurando esse caminho do meio já há algum tempo, na verdade. O Diogo colocou alguma coisa que é legal, bem-vindo, mas a gente já está nesse ciclo há algum tempo, né? Então, estou saindo da expectativa que a gente consiga construir e decidir pelo melhor também, sem nenhum drama de consciência, quando for a decisão do que for decidido pelo coletivo. Uhum. Beleza. Você, Roberto, como é que está saindo dessa parte aqui da reunião, já que você vai continuar também? Talvez um pouco tipo o Expedito, né? Assim, eu vejo as coisas assim com tanta urgência, igual eu estava falando por último, e sabendo que tem essa disponibilidade, né, de verba para fazer tanta coisa, aparentemente é pouco, mas dá para fazer muita coisa, e é quase que é uma dor, né, de saber que eu estou sabendo da aliança, né, entrei agora, né, 2 semanas ou 3, mas estou sabendo da aliança há tanto tempo e, na verdade, embora o que conseguiu, né, desses 15 projetos, né, eu participei assim, diretamente de um set, né, e foi muito legal, né, aparentemente coisas pequenas, né, o Rei Batuque mesmo frequenta minha casa direto, né, os do Pátria Livre, praticamente eu que empurrei, né, eu, o Bretas e o Reinaldo para a coisa sair, mas é uma ansiedade, é uma angústia, né, esse tempo todo, para a gente tentando ajudar vocês também, na Aliança, tentando ajudar o grupo Amigos de Pátria Livre, o grupo Somos Todos Atingidos, esses grupos todos, e a coisa, na verdade, anda muito pouco, né, assim, dá uma frustração grande. E eu espero conseguir, até isso que eu ia falar antes, que é fazer um contato telefônico mesmo com as pessoas para ver que o WhatsApp as pessoas não está funcionando muito bem. Legal. Beleza pura.
Vamos lá, Renato, como é que você está saindo dessa parte da reunião aqui? Eu estou saindo bem, gostei muito da reunião, acho que me senti muito bem ouvindo o Diogo, né? Essa lembrança de que de olhar o lado positivo. Acho que eu fiz um desabafo trazendo muita questão do que falta, e faltou esse contraponto de olhar o que a gente tem, o que a gente construiu, e eu acho que realmente muita coisa especial me faz mudar totalmente a vibração quando eu olho para esse aspecto. E estou lendo agora, ele escreveu aqui no grupo chat, né, sobre a Universidade de Aliança Regenerativa, que é algo que, se eu me lembro bem, há 6 meses atrás já tinha trazido uma proposta dessa maneira. Naquela época eu achei que talvez não fosse tempo, e agora eu olho assim com uma esperança muito boa. Eu acho que é algo realmente, um período de expansão, né? Que a gente ainda tem que consolidar muita coisa dentro de Brumadinho, mas a gente já tem aprendizado suficiente para compartilhar e expandir para outros lugares também, né? Então me sinto bem. Bacana, Renato. Tamira, e você? Tô saindo bem, isso aí que o Renato falou também acho bem legal, assim, a gente se cobra muito pelo que não está conseguindo fazer, mas acho importante a gente olhar a trajetória que a gente fez até aqui, né, e o que a gente conseguiu crescer. Acho que a gente tem um desafio enorme aí nessa questão da aliança, como vai ser, como integrar, especialmente pensando na comunicação, porque eu acho que é uma coisa muito fundamental aí, que tem que ser muito bem feita. Vou botar a cachola para trabalhar aí nesses próximos dias, para ver se a gente consegue ter umas ideias bacanas e fazer isso aí crescer. Obrigado, Tamira. Diogo. Cara, um dos papas que falam sobre regeneração, que estão fazendo cursos, está dando curso no mundo todo, Daniel Walls, ele lançou um livro, Design Regenerativo. Ele fala que não existe regeneração sem canto e sem dança, sem tribo. Então, é importante lembrar que a gente precisa celebrar, cantar e dançar. E outra coisa muito importante que a gente tem que ter em mente: colaboração não existe sem convivência. Então, conviver já é regenerar, já é colaborar. O fato da gente estar aqui junto já é regeneração, já é aliança. São detalhes pequenos que a gente esquece por um modelo mental de corporação, né? Que quer produtividade, que quer performance, que quer eficiência, e esquece que, na verdade, a maior eficiência está na relação de coração a coração. Então, eu quero agradecer vocês por vocês terem pulsado até hoje, né, esse chamado, por vocês estarem aqui pensando como fazer para continuar pulsando. E quero fazer um canto, que é uma oração, para que a gente possa selar aqui essa continuidade. Eu quero ver você acreditar, defender a terra, nossa mãe. Quero ver você florescer, purificar a alma, dançar na chuva, sentir a vida e agradecer. A lua iluminou a sua e a minha beleza interior. O sol aqui brilhou e regenerou essa aliança comigo e com você até o amanhecer. Cura, cura dentro de você. Canta, canta, canta pra viver. Oração que não demora. Vai e volta e o nosso amor crescer. Vai e volta e o nosso amor crescer. Na, 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 ya, na, na, na. Namo Vishnu Padaya, Devegana Pradesha, Mata Paramadvaite, Yasiru Pinishana Gata Bacteria, Shuddha Bacteria, Shuddha Bacteria, Om Bhumi Devaya Namaha, Om Surya Narayana Namaha. Todas as bênçãos para vocês continuarem esse chamado e esse caminho. Máxima vida.
Obrigado, Diogo. Acho que encerramos em um grande estilo aqui. Só fazendo meu check-out, eu estou saindo também com esse sentimento de que é hora de encerrar um ciclo, ou um ciclo que a gente vai resolver, que vai continuar o caminho que foi proposto, que vamos seguir nele, mas é hora de tomar uma decisão, assim, né? Não dá mais para enrolar, eu acho, para ficar massa nesse barro. Então, acho que o momento é por agora. Então, é isso, gente. Eu agradeço a todos. Vou fazer a ata aqui da reunião e alguns de vocês vão ficar. Então, boa continuação de reunião aí para vocês. Tá bom? Um abraço. Valeu. Foi bom te ver. Há um tempo